1 João, capítulo 2. Quem for encontrando, vai ficando de pé, tá certo? Para eu entender que você já encontrou o texto. Primeira João, capítulo 2. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar na tua presença, por tudo que o Senhor já fez nessa noite, nas nossas vidas, ó Deus, nesse lugar. Nós queremos te agradecer, Deus, porque a tua presença é real no nosso meio. E, Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja agora conosco também no momento da ministração da palavra. Que o Senhor possa me usar, Deus, como um instrumento do Senhor para ministrar o coração dos meus irmãos. Fala comigo também, Senhor, porque eu também preciso ouvir a tua voz através da tua palavra. Que nós saiamos daqui de maneira diferente nessa noite, revendo os nossos conceitos e que possamos caminhar em direção a uma eternidade com o Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Renunciando ao mundo para amar a Deus. Eu queria pedir um pouquinho de água, Fábio, para cá, por favor. Esse texto que nós lemos agora, ele faz parte das epístolas de João, né? Esse João aqui é o mesmo João, o apóstolo de Jesus, que escreveu o Evangelho de João, e ele também escreveu essas 3 epístolas, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João. E o propósito dessa epístola, diferentemente do livro de João, onde João tenta apresentar Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo, ao homem sem Cristo, nessa carta, em particular, nessas epístolas, ele apresenta, o propósito dele é trazer à mente dos crentes, que se eles creem no Filho de Deus, eles são salvos. Amém? Quantos creem no Filho de Deus aqui? Então você está salvo. E é isso o propósito dessa carta. E nós vemos que nessa carta ele aborda vários assuntos que dizem respeito à nossa salvação. Ele fala sobre a comunhão com Deus e com o Filho de Deus. Ele fala sobre você como luz e como crente andar na luz. Ele fala sobre o perdão dos nossos pecados confessados. Ele fala sobre Jesus como nosso advogado diante de Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ele fala sobre a evidência de conhecermos o Senhor, quando guardamos os seus mandamentos. Apresenta o mandamento do amor ao próximo, e quando chegamos a essa parte aí do texto, ele nos dá uma ordem. E que ordem é essa? Não ameis o mundo. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Não ameis o mundo. E é interessante observar que nesse texto que a gente leu, apenas 3 versículos, em cada versículo que a gente leu, a gente vê que João, ele enfatiza a palavra mundo. A palavra usada por ele aqui, no grego, é cosmos, ou seja, não é o mundo, a criação de Deus, mas o sistema organizado que age contra Deus, que age contra o conhecimento de Deus e age contra tudo que defende ou que representa Deus. Então, em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, o apóstolo do Senhor, João, ele diz que esse mundo, esse cosmos, ele jaz no maligno. O que é que um morto faz? Ele jaz, né? Ele fica ali imóvel, ele fica ali sem nenhuma... você pode mexer, pode apertar o morto, que ele não vai ter nenhuma reação. Então, a mesma coisa João diz aqui. Ele diz que esse mundo, esse cosmos, ele está nos braços do maligno, nos braços do diabo.
ele repousa nos seus braços. E é por essa razão que João inicia esse texto nos dando uma ordem. O versículo 15, ele diz: não ameis o mundo. E talvez você esteja dizendo aí, mas eu não posso amar o mundo nem um pouquinho. Eu estou pecando se eu amar o mundo só um pouquinho. E está pecando se amar o mundo só um pouquinho. Porque de acordo com esse texto de João, ele diz que não é para não amarmos demasiadamente, mas é para que a gente não ame de forma alguma. Não apenas esse mundo, mas tudo o que nele há. Na parte B do versículo, eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Ele diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a ideia aqui é aquela ideia de servir a dois senhores. Porque não tem como você estar na igreja, servir a Deus e estar lá no mundo servindo ao mundo. Se você nasceu de novo, não existe essa possibilidade de amar as coisas do mundo e amar as coisas de Deus. Tiago 4, versículo 4, ele diz que quem se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. E no versículo 16, o apóstolo, ele é enfático em dizer que as coisas do mundo, elas não pertencem ao Pai. E ele então apresenta 3 maneiras de como esse mundo, esse cosmos, trabalha para influenciar os cristãos para longe do propósito de Deus para as suas vidas. E eu quero pensar com você acerca dessas maneiras hoje e pedir que você fique atento a elas, porque às vezes elas estão muito sorrateiras, elas vêm de mansinho e você não consegue perceber a atuação do mundo na sua vida. E quando você pensa que não, você está longe de Deus, você está longe do seu propósito para a sua vida, você abriu mão do seu ministério, e isso não é o que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, a primeira maneira pela qual o mundo influencia os cristãos é a cobiça da carne. Ele fala isso aí no versículo 16. Ele diz, pois tudo o que há no mundo, aí a primeira coisa que ele cita, é a cobiça da carne. E o que é que vem a ser, Valéria, essa cobiça da carne? É a velha natureza do homem. Quantos aqui nasceram de novo? Poucos nasceram num lar cristão aqui. Mas se a gente for olhar o que a gente fazia lá, antes de se converter, e for olhar a nossa vida agora, então tudo que a gente praticava lá atrás, e que a gente sente desejo de praticar agora, então essas coisas é como se a gente estivesse trazendo as práticas do velho homem para a nova criatura. Então isso é a cobiça da carne, é a velha natureza do homem tentando fazer aquilo que desagrada a Deus. E mesmo você sendo crente, às vezes você é tentado a fazer isso. Às vezes não é porque você quer, mas é porque existe uma natureza carnal dentro de você. Nós temos uma natureza carnal. É o desejo desenfreado por satisfazer as paixões carnais, indo contra tudo aquilo que a palavra de Deus ensina pelo prazer do momento. Não sei se já aconteceu com vocês, de fazer uma coisa e depois que faz, meu Deus, eu disse que não ia mais fazer isso. E fiz de novo, me perdoe, Senhor. Não acontece com a gente? Acontece. Porque justamente existe uma carne dentro de nós. E em Gálatas 5, 19 e 21, eu queria que você abrisse lá. Gálatas 5, do 19 ao 21. Paulo, ele dá uma lista sobre as obras da carne. E eu queria ler com você sobre essas obras da carne. Ele diz que as obras da carne, elas são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E Paulo é enfático em declarar que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E se a gente for olhar apenas, se a gente fosse pregar sobre cada uma dessas obras da carne aqui, dava uma pregação, cada uma delas. Mas se a gente for olhar apenas no campo dos pecados sexuais, que entra a prostituição, ela se refere a toda sorte de pecado sexual. É o adultério, é a fornicação, é a masturbação, é o homossexualismo, os pecados que a gente acredita que são os grandes pecados.
Quando para Deus não existe pecado grande, nem existe pecado pequeno. Porque esses grandes pecados, que a gente acha que são grandes, eles estão em pé de igualdade com as coisas que às vezes nós julgamos pequenas e às vezes achamos até que não são pecado. E se você for olhar aí nessa lista, onde Deus fala, onde Paulo fala sobre essas obras da carne, ele cita coisas como a inveja e como a glutonaria. Coisa que às vezes a gente diz, isso é um pecado pequeno. Mas para Deus não existe pecado pequeno. Diga para o seu irmão aí, não existe pecado pequeno. E esses pecados, queridos, mesmo aqueles que a gente acha que são pecados pequenos e que fazem parte dessa lista, elas podem nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Aí você pode dizer, e como é que a glutonaria pode me afastar do propósito de Deus? Você já pensou sobre isso? Quantas pessoas não adoecem e morrem antes do tempo por conta de colesterol alto, triglicerídeo alto, por conta das taxas tudo descompensada, porque não sabe parar a boca? Isso pode afastar você, sim, dos propósitos de Deus para a sua vida. E se não houver um arrependimento, isso também pode nos impedir de herdar o reino de Deus. É isso que Paulo está falando aí nessa carta. E o apóstolo Paulo diz no mesmo texto que antecede as obras da carne que há uma luta interior entre a carne e o espírito. Entre a vontade de agradar a Deus, de satisfazer os desejos pecaminosos da nossa carne, e ele dá a receita para a gente vencer essa luta. E qual é a receita que ele dá? Ande no espírito. É possível vencer a luta da nossa carne através da gente estar cheio do Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo de Deus nós podemos caminhar em santidade e vencer a inclinação da nossa carne. O texto bíblico ele diz: andai em espírito. Ou seja, quem é que decide se vai andar ou não? Eu e você. Somos nós que decidimos andar ou não no espírito. Certa vez eu ouvi uma história que ilustra bem essa condição aí. Imagine dois cães, talvez você já tenha ouvido essa ilustração, mas eu quero que você imagine aí dois cães sendo preparados para uma luta. Vai ter uma luta entre dois cães. Então, um dos cães eu vou prender dentro de uma sala e vou deixar ele 3 dias sem comer. E o outro cão, eu vou continuar alimentando ele normalmente. Chega o dia da luta. Qual dos dois cães vai vencer? Com certeza, o que estava se alimentando. Por quê? Porque ele estava alimentado e estava nutrido. Você quer vencer a luta interior contra a carne? Então, encha-se do Espírito de Deus. Ande no Espírito de Deus. Alimente-se com a palavra de Deus. Não só de vez em quando. Não só no domingo ou na quarta, quando vem ao culto. Encha-se da palavra de Deus dentro da sua casa. Mantenha uma vida contínua de oração a Deus, de comunhão com Ele. E tenha certeza, o Espírito Santo que habita em você vai vencer as inclinações da carne. E você vai sair dessa situação mais do que vitorioso, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém? A segunda maneira pela qual o mundo influencia os cristãos, que João cita aí, é a cobiça dos olhos. E eu diria, olhando o versículo, que parece que tudo começa aqui, na cobiça dos olhos. Porque os nossos olhos, eles são a porta do mundo. É através daquilo que eu e você vemos com os nossos olhos que a nossa mente é sugestionada a desejar aquilo que nos atrai. Você concorda com isso? Se você não vê, você não vai sentir vontade. Mas se você vê e começar a olhar muito para aquilo, então você talvez comece a desejar aquilo para a sua vida. E nós temos inúmeros exemplos disso na Bíblia, queridos. Se você for ler a Bíblia, principalmente ali no Velho Testamento, a gente vê muito exemplo de coisas assim que aconteceram. A gente vai olhar para o campo sexual, basta olhar a história de Davi. A Bíblia diz que Davi estava no pátio do palácio e o que foi que aconteceu com ele? Ele viu uma mulher tomando banho.
E aquela mulher estava ali tomando banho e ele viu que a mulher era muito formosa. E não apenas ele viu, mas ele cobiçou aquela mulher. Ele mandou buscar aquela mulher. Ele se deitou com aquela mulher. Ele engravidou aquela mulher. E ele mandou matar o marido daquela mulher. Tudo por conta de um simples olhar. E sabe o que é que aconteceu com Davi? Todos conhecem. A cascata de pecados que Davi viveu por conta da cobiça dos seus olhos, levou ele a cometer. E isso custou a sua vida. Se a gente for olhar o que Davi colheu por conta dessa escorregada dele, a gente vê que ele pagou um preço muito alto. Simplesmente por ter olhado para uma mulher. Quando a gente vai ver a Bíblia ainda, no Velho Testamento, quando a gente chega lá no livro de Josué, a gente vê também uma história interessante, que não fala de apelo sexual, porque a concupiscência dos olhos não é só as coisas sexuais. A concupiscência dos olhos também te faz desejar aquilo que não é teu. Aquilo que é do outro, mas você achou bonito, eu queria para mim aquilo ali. E um exemplo disso foi o pecado de Acã, que é registrado lá em Josué, no capítulo 7. Diz que ele viu uma capa da Babilônia, que ele achou muito bonita, e Deus tinha dito, está tudo consagrado à destruição, não é para ficar nada, animais, criança, nada. E ele foi, viu, se agradou daquela capa, levou para a tenda dele, escondeu lá e enterrou. Mas só que Deus vê tudo. Diga ao seu irmão aí, Deus vê tudo. Deus vê tudo. E Deus viu o que ele tinha feito, o pecado dele. E por conta disso eles perderam uma guerra e Deus então revelou o pecado de Acã. E sabe o que aconteceu com Acã? Acã, ele foi apedrejado. Ele, a família dele, tudo que ele possuía, simplesmente porque ele olhou e desejou aquilo que não era dele e aquilo que Deus tinha consagrado à destruição. A concupiscência dos olhos te faz desejar muitas vezes o que você não tem condição de ter, nem de pagar. As facilidades hoje, do cartão de crédito, às vezes nos pregam as peças, porque você está ali olhando alguma coisa e você diz, eu queria tanto comprar esse negócio, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mas a moça da loja diz, eu vendo 10 vezes sem entrada. Eita, 10 vezes sem entrada é um presente, vou comprar. E compra. Só que você não fica nesse só. Essa dívida você vai passar 10 meses para pagar ela. E nesses 10 meses aparecem outras necessidades. E você vai acumulando dívidas. E sabe o que é que acontece? Muitos estão com dívidas avolumadas nos cartões de crédito. Crentes. Muitos estão com nome sujo no SPC. Diga misericórdia. Misericórdia. Pergunta a Joselito aí que ele diz. Joselito sabe, ele é o cobrador dos impostos não, né, Joselito? É só das dívidas. Então, muitos têm sujado o seu nome. Agora, não suja só aqui na terra. Não é só o SPC da terra, não. Porque Deus, ele vê tudo. Então, quando você suja o seu nome no SPC da terra, você está sujando no SPC do céu também. Você está envergonhando o nome do Senhor. Passando a fama de que crente é mal pagador. Eu tive uma experiência, eu acho que eu já contei isso aqui há um tempo atrás, mas eu vou contar para você ver como você, como crente, tem que dar um bom testemunho. Eu precisei de um gesso para botar no meu apartamento e uma pessoa da igreja, não é dessa igreja, porque era da igreja que eu fazia parte antes, faz tempo já, e ele disse assim, vá comprar naquela pessoa ali, porque o preço de lá é o melhor lugar que vende. Eu disse, tá certo, a gente foi. Quando chegou lá, eu pensando que a pessoa era uma pessoa bem conceituada, eu disse, quem me mandou aqui foi, aí disse o nome da pessoa, aí ele fez, pois eu só vendo à vista. Porque ele não paga nem promessa a santo. Desse jeito, gente, eu morri com o Fabrício. Agora você imagina, você ouvir isso da boca de um ímpio, sobre um crente. Quer dizer, aí ele me comparou a ele, só vendo à vista a você, porque ele não pagou, então você também está no mesmo pacote. Misericórdia, gente, mas a gente vê isso.
E nós precisamos ter cuidado nas armadilhas. Tenha cuidado com suas finanças. Tem muitos aplicativos hoje que faz você controlar suas dívidas, controlar os seus gastos. Até nos bancos mesmo agora estão oferecendo isso, esse serviço online. Então, faça isso. Tenha cuidado com as armadilhas. Você sabia que você tem um espião andando com você 24 horas? Quantos aqui já perceberam isso? Não é o Espírito Santo não, viu? É um espião. O espião se chama smartphone, celular. Quantos aqui já tiveram a experiência de procurar um objeto na internet e passar meses aquele objeto piscando na sua frente? Estou aqui, me compre, aparece todas as lojas, todos os preços. E isso é o quê? É o apelo da visão. A mídia sabe que você é influenciado por aquilo que você vê. E a mídia tem investido nisso. E às vezes a gente nem percebe. A gente está sendo ali, como é que eu vou dizer assim? Está sendo controlado, aliciado, né, pastor? E nem percebe o que está acontecendo. Um dia dessa noite, eu estava com o Fabrício deitado e a gente conversando, eu não lembro nem qual era o assunto. A gente conversando e de repente meu celular estava na cabeceira da cama e eu só ouvia aquela mulher lá do Google perguntando, eu não entendi o que você falou, de como é a história. E eu comecei a rir com o Fabrício. Eu disse, meu Deus, eu não sei se já aconteceu isso com você. De repente ela dizia, eu não entendi o que você está falando. Eu digo, está observando. Às vezes você está cantando uma música dentro de casa e quando vai procurar que digita a primeira palavra já aparece a música. Por quê? Porque você está com espião aí. Não precisa de chip mais não, gente. A gente já está tudo com o celular na mão. O povo já sabe onde a gente está. Se você entra numa loja aí o celular aparece. Você está em loja tal, você conhece esse lugar? Estamos sendo espionados. Os outdoor, queridos, espalhados na cidade, é um apelo visual. A gente passa ali na Almirante Barroso, tem um outdoor bem grande do Bar do Cuscuz. Eita, fazendo propaganda, né? Vou pedir o cachê agora. Brincando. Do Bar do Cuscuz com uma carne de sol na nata, que você vê a foto, dá vontade de você comer na hora. Aí você imagina uma pessoa que é glutão, que gosta de comer, vendo um negócio daquele, se não dá vontade de comprar? Aí tem mais a facilidade agora, né? O Uber Eats dos outros, que vai entrega a domicílio, paga no cartão sem ter dinheiro para pagar depois. Então, tudo isso é apelo visual. E a gente vê que a dívida do cartão só aumenta. Aí quando recebe o dinheiro no final do mês, o dinheiro vai todo para o cartão. Acabou o dinheiro todo no cartão. Pagou o cartão, ficou sem dinheiro. Às vezes até para fazer a feira. Eu já vi acontecer isso com pessoas. E por que não falar das exibições daqueles que você segue no Instagram? Quantos tem Instagram aqui? Quase todo mundo, né? Instagram é a febre do momento, infelizmente, mas é a verdade. Então a gente vê o quê? Que às vezes a gente olha uma foto de uma pessoa que você segue e muitas vezes você está olhando aquela foto ali maravilhosa, num lugar maravilhoso, e você começa a olhar aquela foto e dizer, ai, como eu queria estar nesse lugar. Ai, como eu queria estar comendo isso agora. E a gente começa sem perceber, desejando o que é do outro, a vida do outro, o lugar do outro, o número de seguidores que o outro tem. Eu não sei vocês, mas tem gente que entra na sua página e olha logo quantos seguidores ela tem. Tu tem quantos seguidores? É a conversa do momento. Então, se a gente não cuidar do que entra pelos nossos olhos, nós vamos nos pegar sentindo inveja dos outros, acredita? Porque a gente começa a desejar aquilo que eles têm que a gente não tem. E isso é uma armadilha de Satanás para nos enredar. Diga misericórdia. Misericórdia. Quando a gente vai ler lá no Salmo 101, no versículo 3, Davi escreveu o seguinte: não porei coisa má diante dos meus olhos. Davi aprendeu a lição. Ele viu que por causa de um olhar, a vida dele toda foi uma vida de
dor e de sofrimento. O preço que ele pagou foi muito alto. E ele nos deixou esse alerta. Quando a gente vai ver lá no livro de Jó, no capítulo 31, versículo 1, uma coisa bem interessante tem lá no livro de Jó. Ele diz que fez uma aliança com os olhos dele, para não olhar para nenhuma donzela. E a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, justo e que se desviava do mal. E Jó, ele sabia que o simples olhar para uma donzela podia influenciar ele a cobiçá-la e cometer adultério contra a sua esposa. E eu quero dizer a você hoje, nós precisamos, como crentes, fazer uma aliança com os nossos olhos. Pedir ao Senhor que Ele coloque um colírio santo nos nossos olhos, para que a gente saiba filtrar aquilo que está entrando pelos nossos olhos. Muitos têm sido enredados por essa cobiça dos olhos. Muitos têm caído, muitos têm adulterado, muitos têm adoecido, muitos têm feito inimizades. Tudo por conta do seu olhar. E Deus tenha misericórdia de nós, né, gente? Porque o que é da vida da gente sem os nossos olhos, né? Mas que a gente saiba pedir a Deus, Senhor, não deixe que essas coisas que eu preciso ver, porque muitas vezes é coisas que você precisa ver. Principalmente quem faz faculdade, às vezes você está estudando coisas que você não concorda. E você precisa olhar para aquilo, você precisa estudar aquilo. Mas ore ao Senhor, Senhor, não permita que essas coisas entrem no meu coração. Não permita que essas coisas roubem o lugar que é seu no meu coração. Porque é assim que o diabo trabalha para influenciar as nossas mentes e o nosso coração. A terceira maneira pela qual o mundo influencia os cristãos, que João apresenta, é a ostentação dos bens. Em algumas versões, ele diz que é a soberba da vida. Nós somos crentes, nós temos um Senhor, e nós deveríamos confiar nele plenamente. Mateus diz que a gente deve buscar ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas sabia que às vezes as preocupações excessivas com o ter, com o ser, têm ocupado esse primeiro lugar na nossa vida? Às vezes você dá toda a sua força, né? Gleito estava dizendo aqui, dá até o resto para o Senhor, mesmo que no outro dia não aguente fazer mais nada. Mas muitas vezes a gente dá toda a nossa força no nosso trabalho, toda a nossa força nos nossos estudos, e quando vem para a casa do Pai, aí dorme. E às vezes Deus está querendo falar com você, e você não consegue ouvir porque você está dormindo. Porque você sabia que quando a gente vem trazer uma ministração aqui, a gente ora e pede ao Senhor, Senhor, leva uma palavra que fala ao coração do teu povo. Então, se Deus está falando e você está dormindo, você está deixando de ouvir aquilo que Deus está falando ao seu coração. Então, eu vou dizer a você, toma um café bem forte antes de vir para a igreja. Se café não acordar, compra um energético, mas venha acordado e dê tudo seu ao Senhor. Amém? Então, eu lembro de uma frase, eu fiz a universidade, eu passei para enfermagem já com 40 anos, depois de velha já, né, gente? Já estou entregando minha idade, mas eu não ligo com isso, não. Eu não ligo com isso, não. Com 40 anos eu entrei na universidade. E eu nunca esqueço uma frase que eu ouvi do meu professor de anatomia. Ele disse o seguinte, ele exaltava a oportunidade que a gente estava tendo de entrar numa universidade, principalmente uma universidade pública, que eu fiz lá na UEPB o curso, e ele dizia que a gente, a partir dali, daquele curso, ele disse, a partir daqui, o limite para vocês é o céu. Sonhem alto, conquistem. E você sabia que é isso que a gente sai com essa mentalidade dentro da universidade? Ai, tem mestrado, tem especialização, tem doutorado, tem pós-doutorado. Tem tantas áreas que eu posso me especializar. E às vezes você sai tão focado nessas coisas. Ah, o meu limite é o céu, eu posso ir atrás do que eu quiser agora. E você sai tão focado nessas coisas, nessa corrida tão desenfreada, que você abre mão dos seus valores, que você muitas vezes abre mão da sua família, e você abre mão de Deus, do seu ministério, do seu chamado, daquilo que Deus te chamou para fazer.
Diga misericórdia. E eu poderia falar de muitas outras áreas aqui hoje à noite. Mas eu queria me deter à área do conhecimento. Porque é através dele que você se profissionaliza, se especializa, né? Como eu falei, uns vão mais à frente, faz mestrado, doutorado. Nada de errado em você fazer isso. A Bíblia não condena você buscar o conhecimento. Mas o que acontece muitas vezes e a gente percebe é que as pessoas que correm atrás desse conhecimento, elas conquistam posições, elas têm oportunidades que não teriam sem aquele conhecimento. E, infelizmente, esse conhecimento deixa elas soberbas. Elas acreditam que só elas sabem de tudo. Que naquela área ela domina. Então, se alguém falar qualquer bobagemzinha acerca daquela área, já é um motivo para uma contenda. E a soberba, queridos, é muito perigosa. Porque ela torna a pessoa insensível e insensata. O soberbo se torna egoísta e põe os seus próprios interesses acima das pessoas que ele considera inferiores a ele. Em vez de adorar a Deus, eles adoram a si mesmos e desprezam o poder de Deus. Eles acreditam que foi a força deles, que foi a intelectualidade deles que conquistou aquilo que eles têm naquele momento. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, para que essas coisas não tomem lugar no nosso coração. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 e 6, ele diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos soberbos, mas Deus concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Muitos, na busca por esse conhecimento, eles foram enredados pelas filosofias dessa vida. Eles se afastaram do propósito de Deus para a sua vida e se desviaram da fé. E sabe o que é que os magistrados, os filósofos, os pensadores dizem sobre isso? Sobre um crente sair da igreja porque adquiriu conhecimento? Eles dizem que o conhecimento os libertou. Eles foram libertos, porque eles eram presos a uma fé que muitas vezes eles chamam até de uma fé ignorante. Mas sabe de uma coisa? João 8,32, ele diz que a única verdade que liberta é essa aqui. Conhecereis a verdade de Deus, e ela te libertará. E eu fico com a verdade de Deus. Eu passei para um curso de psicologia, gente, depois que eu terminei a enfermagem, e eu desisti, porque os conceitos que estavam sendo ensinados lá eram totalmente contrários àquilo que eu já aprendi da palavra do Senhor. E entre os conceitos do mundo, as coisas que vão me afastar de Deus, eu fico com a verdade do meu Deus. Porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou. Se eu tivesse ido nas influências do mundo, eu não estaria casada hoje com meu esposo. Nós tivemos um problema de relacionamento com 7 anos de casado. E ele me traiu. E na minha mente mundana, antes de eu me converter, eu sempre dizia: se me trair, eu traio você também. Eu dizia isso a ele. Isso era o beabá lá em casa. Eu era uma mulher bem arengueira, viu, pastor? Ainda sou, mas eu era mais. Eu sou braba, gente. Aí o pastor disse que eu sou braba. Eu era mais do que eu sou. Então, assim, eu sempre dizia isso a ele. Na minha ignorância, na minha falta de sabedoria, porque eu não tinha sabedoria nenhuma, eu não era cristã, eu era do mundo. Minha cabeça era virada mesmo. Está aí minha irmã de prova. E eu dizia: se me trair, eu vou trair com a mesma moeda. Eu pago com a mesma moeda. Aí Deus vai, me converte. Eu que só andava nua, comecei a andar vestida. E meu marido começou a não gostar, né? O que foi que aconteceu com essa mulher? Foi uma propaganda enganosa. Até aqui eu tive uma, agora entrou outra. Não tinha nada a ver, né? Cantando louvor. Destruí o bar que tinha lá dentro de casa, um barzinho de bebidas. Joguei fora os CDs do mundo que eu tinha. Joguei fora minhas roupas. Foi uma mudança assim, radical, como eu diria. E sabe o que aconteceu?
Ele não me quis como crente, começou a procurar lá fora. E se eu fosse ouvir os conselhos do mundo da época, eu tinha me separado dele. E sabe o que é que ele seria hoje? Talvez um alcoólatra. Porque ele estava bebendo descontroladamente quando aconteceu isso. Mas Deus, ele tinha um propósito na nossa vida. E ele alcançou a nossa vida e libertou o meu marido da bebida. E sabe de uma coisa? Só Deus é quem faz isso na nossa vida. Não tem psicologia nesse mundo que liberta um homem do álcool. Não tem filosofia no mundo que liberte uma mulher da condição de pecado e coloque ela numa posição de salva em Cristo Jesus. Então, não jogue fora a sua confiança em Senhor. Não desperdice aquilo que Ele te deu, a tua salvação. Porque isso é precioso demais. Como Glei falou aqui, Ele verteu o sangue na cruz por você. As mãos e os pés dele estão furados por você. O lado dele está rasgado por você. E um dia nós estaremos de pé diante dele. E nós devemos esperar por essa pátria celestial. Nós devemos esperar com confiança, porque ele disse que vai voltar. E ele vai voltar para buscar a nossa igreja. Para buscar a igreja. Então eu quero dizer a você, queridos, apegue-se a essa verdade. Não coloque essa verdade debaixo do alqueire e fique com a verdade do mundo, não, porque a verdade do mundo passa. João termina aqui o versículo 17 dizendo que o mundo passa. As paixões, seus encantos, logo vão se desvanecer. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vai permanecer para sempre. Você quer permanecer para sempre? Eu quero permanecer para sempre. A nossa vida não acaba aqui. Nossa vida é uma vida eterna. E uma eternidade com Deus. Com o Senhor. Então eu quero dizer a você nessa noite, vale a pena você renunciar aos prazeres dessa vida. Vale a pena você renunciar às riquezas desse mundo. Porque nós temos uma bem-aventurança eterna. E nós temos uma herança eterna em Deus. Amém? E como, pegando as palavras do meu filho, né, ele pregou domingo, eu acho muito bonita essa frase, que ele sempre diz no final, que eu e você possamos ter os olhos cravados na eternidade. Que nós possamos considerar tudo que a gente tem nesse mundo como esterco, assim como Paulo considerou. E olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque é esse autor e consumador da nossa fé que vai nos levar e nos conduzir à presença do nosso Pai. Amém? Então fica com essa verdade no teu coração. Renuncie o mundo e se apegue a Deus com amor. A Bíblia diz que porque ele se apegou a mim com amor, lá no Salmo 91, ele o livrará. Porque você se apegou a Deus com amor, ele vai te livrar. Ele vai te pôr num alto retiro porque você conheceu o seu nome. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.